Alô, estamos mais uma vez no ar, Pulando a Cerca, um programa sem pauta, sem roteiro, sem censura. É como avisa. Pulando a Cerca é uma produção coletiva. Todo mundo pode participar. Hoje, dia 29 de junho de 2012, o apresentador do Pulando a Cerca sou eu, o Daniel Sutuliense, médico. O Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira. E o Pulando a Cerca conta a história deste país, do Brasil, que há 512 anos vem pulando a cerca diariamente. Mas vamos continuar essa série chamada O Terror da Ditadura Militar no Brasil. Tristeza, morte, tortura. Este país viveu de 64 a 85, uma grande tragédia, cinzenta, escura, o terror da falta de comunicação, da falta de liberdade, da falta de justiça. E vamos convidar mais uma vez o doutor Modesto da Silveira, que participou inteiramente desse processo. E hoje o programa vai abordar as consequências terríveis da ditadura do Brasil até hoje. Então, vamos convidar o doutor Modesto da Silveira para pular mais uma vez a cerca. Pulo esta cerca para que nunca mais me perca. Isso. Então, pega o microfone. Muito bem, estou aqui às suas ordens. Se você está me passando a palavra, permita, antes de mais nada, lembrar. Claro. Acho até que você fez em comemoração. Foi hoje, em 1958, com o Juscelino Kubitschek, que o Brasil ganhou a Copa de 58 na Suécia. E depois, na mesma data, ganhou no Chile, tá bem? Acho que você quis homenagear o Brasil, isso aí. E vamos fazer mais uma grande homenagem. Está vendo essa cadeira vazia? Tô. Essa cadeira pertence ao convidado de hoje. Na semana passada ele veio aqui. Uma homenagem simbólica ao grande deputado. Isso, ele foi vereador em Niterói, deputado 2 vezes. Afonso Celso Afonso Nogueira Monteiro. E o Afonso Celso Nogueira tem 90 anos, foi barbaramente torturado pela ditadura. Veio no programa passado, hoje está muito doente. Então, nossas homenagens ao Afonsinho, herói da resistência à ditadura militar. Muito bem, e olha, mas ele deixou a hipótese de talvez poder vir. Talvez. Se ele vier, esse vazio será bem preenchido. Claro. Se não vier, fica simbolicamente todo o vazio que a ditadura deixou em tantas áreas da cultura e da vida humana brasileira. Modesto, então hoje vamos abordar a terrível consequência da ditadura militar. O Brasil ficou atrasado 100 anos na educação, saúde, justiça, direitos humanos, habitação, todas as áreas, indústria, tudo foi encoberto até hoje pela ditadura militar. E a verdade está difícil de sair. Modesto, qual é a tua visão sobre das isso? Consequências, causas, lacuna que a ditadura militar deixou nesse país? Mas me permita, inspirado nas suas palavras, me permita dizer o seguinte:
Quando veio o golpe de 64, a promessa a todo o Brasil é de que eles fariam com que o país fizesse crescer o bolo de tal maneira que, quando crescido, ele seria repartido por todo o povo brasileiro com a riqueza construída pela figura do bolo. Pois bem, e o que nós vimos logo depois, foi o que nós sabemos, foi o bolo que deram na gente. Em outras palavras, foi a repressão e a tortura e o arroxo salarial ao trabalhador que tentava construir o bolo. De qualquer maneira, a lacuna deixada no país, em todas as áreas, foi tão grande por várias razões. Primeiro, que eles precisavam do sigilo de esconder o que faziam. Então, tudo era proibido, e quanta coisa foi destruída em todas as áreas. Destruídos documentos. Se você pega cada área de atividade do Brasil, intelectual pelo menos, vamos pegar pelos poderes. Legislativo, muitos parlamentares foram sequestrados, torturados e até mortos. Vou pegar um exemplo qualquer, o Rubens Paiva, o Marighella e tantos outros, o Davi Capistrano, etc. No Legislativo, no Judiciário, a mesma coisa, isto é, muitos dos ministros e juízes foram cassados, a começar pelo Supremo, com o Evandro e outros ameaçados. Pois bem, se você vai, o Executivo nem falar, foi a principal vítima, a partir do presidente da República, e as lacunas foram ficando de tal maneira que, com as cassações, sequestros, torturas e mortes de muitos deles, e mortes de centenas de pessoas e milhares de sequestrados e torturados, e que tiveram que sair do Brasil, ora banidos, ora fugidos. Nós tivemos um vazio tão grande em qualquer área intelectual do Brasil, e os abusos eram tais que, mantido o segredo, nós até hoje só temos a esperança agora, com a abertura da Comissão da Verdade, a gente venha conhecer a verdade para dar uma abertura, pelo menos, à história do Brasil, do que ocorreu, para que sirva de lição e nunca mais aconteça. Pois bem, você vê uma coisa interessante, tem surgido agora muitas pessoas que estão não só revelando a história, abrindo a história para a Comissão da Verdade, mas até mesmo aqueles que participaram de tortura e desaparecimento de pessoas estão começando a revelar, dando a sua versão, mas na versão que ele traz, ele não está podendo deixar de dizer muitas verdades. Você vê, além de alguns depoimentos de torturadores aqui e ali, recentes, você tem agora um livro do Cláudio Guerra, que foi um dos maiores assassinos que a ditadura utilizou para liquidar pessoas. Ele soltou até um livro que todo mundo pode comprar. Chama-se Memória de uma Guerra Suja. Guerra Suja. E mais recente, agora nesta semana passada, um outro grande assassino e torturador, o famoso Major Curió. Soltou um livro cujo título é muito expressivo. Mata! Mata é o título dele. E já havia saído, por exemplo, um outro da filha de um deles, de uma filha de um instrutor de assassinos do Exército, e que se chama uma moça chamada Thaís Moraes, filha de um deles, e cujo livro é Sem Vestígios. É claro que esses não são os principais livros. Os principais livros são daqueles que passaram por lá, viram, sofreram e revelaram. Eu poderia dar aqui mais de 10 títulos diferentes de livros que revelam o que você tem procurado revelar, embora pulando a cerca, sem nenhuma censura, sem nada, mas a gente procura dar uma certa estrutura, pelo menos cronológica, desta nossa conversa, que tem se repetido. Modesto,
Veja bem, a ditadura militar e as suas consequências dramáticas até hoje, que o país ficou atrasado 100 anos. A ditadura militar, eu entendo como se fosse o país um grande paraíso fiscal. Para fazer um paraíso fiscal, tem que ter repressão, morte, tortura da classe mais intelectualizada e da classe operária. Sumido, morrendo, torturado, sindicalista, professor, médico, universitário, aluno, toda a população, para o país se tornar um paraíso fiscal enorme. E a ditadura mascarou esse processo. E aí começaram a cair os índices que não era muito bom, de educação, saúde, habitação, arrojo salarial. O fim da ditadura militar, que enforcou o país, deu forma a outra ditadura, a ditadura econômica e a ditadura da mentira, a ditadura na mídia. E a lei da anistia de 1979, que foi armação para nunca se falar nada, esconder tudo e o Brasil continuar a ser um paraíso fiscal. Nessa comissão, na verdade, existem 6.000 processos de pessoal que foi torturado, preso, morto, a família quer saber, e nenhum torturador, nenhum chefe militar daquela época teve nenhum processo contra, nenhum, só esse lado. Então, na minha visão, a ditadura militar e civil, que bancou tudo, foi um grande paraíso fiscal e o Brasil continua a ser um paraíso fiscal. Todo multinacional comanda tudo, as terras, a indústria, o salário, o Congresso, e houve uma perda absurda no Congresso Nacional. Hoje você vê o que sobrou. Corrupção, roubalheira, tudo. Então o país vive numa ditadura não militar, uma ditadura terrivelmente econômica, e a mídia tomou conta do país. O paraíso fiscal continua em pé, vivo, a repressão continua igual. A máquina repressiva, se precisar funcionar, hoje funciona igualzinho ou pior. Daniel, meu amigo, cada uma das suas palavras é, na verdade, um ponto de partida para novo programa ou novos programas. Cada palavra sua. Por exemplo, quando você fala em paraíso fiscal, o Brasil realmente, ele procurava abrir para os donos, verdadeiros donos do poder, que são as grandes empresas, as multinacionais, que foram chamadas e deixadas livres no Brasil. Cada uma delas pôde utilizar os seus paraísos fiscais, e quando pela primeira vez aqui no Brasil alguém mostrou o que é um paraíso fiscal, esse autor foi perseguido, foi preso, e o livro foi apreendido totalmente, como se fosse proibido saber o que é o paraíso fiscal que eles utilizavam, que todo grande banqueiro ou pertence ou é dono de um paraíso fiscal, ou ele manipula entre os empresários que fazem o seu dinheiro de forma ilegal, burlando o fisco, etc.,
e nada disso podia ser saído, por isso foi perseguido até o primeiro livro que saiu sobre paraíso fiscal durante a ditadura. Pois, no entanto, lá fora, seja nos Estados Unidos ou na Europa, você tem dezenas de livros que expõem o que é, ensinam a fazer a maroteira dos paraísos fiscais ou criticam essa maroteira, as dezenas. Pois bem, quando você falou em paraíso fiscal, tem isso e tem história do Brasil ligada a paraísos fiscais. Quando houver oportunidade, eu estou às suas ordens para a gente conversar. Outra coisa que você falou sobre o vazio, aliás, nós já dissemos, em todas as áreas ficaram vazios e lacunas que estão aí no país até hoje, que não poderão ser recuperadas nunca. Enfim, você falou tanta coisa aí, se você provocar mais uma daquelas palavras, eu vou pegar o veio e colocar o que eu sei, o que eu penso a respeito. De qualquer maneira, olha, por exemplo, as grandes empresas que acho que provocaram, são as empresas que dominavam a política do país através da ditadura dos militares, policiais e civis do empresariado, que dominavam não só os poderes, mas dominavam a própria polícia e os centros de tortura. Houve até um grande empresário multinacional, que é o famoso Boylesen, ou Boylesen, não sei, que tinha o prazer não apenas de financiar, dar dinheiro, mas tinha o prazer de ir lá participar da tortura, torturando os políticos sequestrados. Outros empresários doavam automóveis. Havia até uma série de automóveis que era conhecido de todo mundo, e sendo conhecido de todo mundo, até eu me lembro de uma das séries de carros, que era uma sequência certinha, 1600 e não sei o quê, 1610, 11, 12, eram carros que eles doavam para a repressão ter liberdade e eficiência. Pois bem, agora estou falando destas coisas e parece que o vazio da cadeira vai ser preenchido, porque o ex-deputado, várias vezes eleito e vereador, Afonsinho, advogado Afonsinho, acaba de chegar. E isso, pode pular a cerca ou até atropelá-la se quiser, mas cuidado com os espinhos que ela contém. Afonsinho, é um prazer. Olha, como prometeu, acabou chegando, graças a Maria que veio com ele, então acabou chegando, e ele é um modelo vivo e representativo de milhares e milhares de pessoas que carregam como ele as marcas no corpo e certamente na alma de tudo que ele sofreu e de tudo que os demais sofreram também. Eu, felizmente, só carrego na alma. Ele carrega no corpo e na alma. Então vamos continuar, Modesto, falando da indústria que veio para o Brasil. Isso. Pois bem, muitas, e não foi só a empresa de Boylesen, as empresas de gás, Minas Gás, a empresa, até a Vale, que ainda pertencia ao governo brasileiro, ao povo brasileiro, até a Vale andou financiando, empresários financiavam torturadores e assassinos organizados, como revela o próprio assassino chamado esse Cláudio Guerra. Ele mesmo diz, era tanto dinheiro que eles davam para eles fazerem farras e festas em restaurantes com como é que chama esse negócio de prostituição aí, sauna do lado, para eles encontrarem as meninas, as mulheres, depois de almoçarem ou antes, e aí era tanto dinheiro que ele mesmo revela. Em 1970, um dos maiores criminosos da tortura já estava multimilionário, o famoso Fleury, que sabia tanto e tinha tanto dinheiro que causava inveja e medo, porque ele era ousado e viciado em cocaína. Acabaram decretando a pena de morte dele. Nessa altura, ele já milionário ou bilionário,
muito rico através das doações dos empresários que mandavam eles fazerem também o serviço sujo que interessava a empresa. Pois bem, nesse caos de criminosos, né, de criminosos não apenas, principalmente, empresários, policiais, militares, que eles tinham que fazer o que estão tentando fazer, esconder toda a verdade, destruir o que for possível dos documentos, pelo menos até que eles morram, e a maioria já morreu, se eles segurarem a comissão da verdade. Por mais 5 anos sem revelar nada, 10 anos, provavelmente, todos já são homens de certa idade, imagina você, em 64, há 48 anos atrás, um general, um coronel, um major ou capitão, já tinha seus 40 ou mais. Um general já devia ter mais de 60, correto? Mais 48, cento e tantos, restam poucos. Não é isso? Modesto, olha só, como consequência da ditadura militar até hoje, vamos avançar. A ditadura militar foi um paraíso fiscal que mascarou todo esse conjunto de multinacional. Hoje, até hoje, a educação começou a ser privatizada. Paulatinamente, a universidade pública começou a cair. O serviço público, que funcionava razoavelmente, começou a cair pela privatização e caiu terrivelmente com um salário cada vez menor. A saúde no Brasil, no tempo do João Goulart, o doutor Fadul, ministro da Saúde, fez a primeira Conferência Nacional de Saúde. Foi cada vez mais privatizada. Hoje tem o plano de saúde só com empresa particular. E o serviço público de saúde está sendo totalmente privatizado. Isso é uma consequência gravíssima da ditadura militar. A mídia, rádio, jornal, televisão, tomou conta da cultura do país. Da cultura. Na época da ditadura militar, tinha música, por exemplo, a bossa nova, acabou. A literatura, tinha vários autores muito conhecidos no mundo todo, hoje tem pouquíssimo. A nossa cultura foi totalmente desorganizada. É uma forma de desorganização da sociedade ser uma ditadura com a mídia. Então, o país ficou atrasado. Mais uma vez o Congresso Nacional, a maioria é de estrutura de homens de multinacional, sem nenhuma formação e quer ganhar dinheiro e poder. A justiça de todas as áreas. O trabalho tornou-se uma coisa menor. O salário ficou menor ainda. Então, o país ficou atrasado 100 anos, um país que ia subir muito. Se o Brasil continuasse a subir, ia roubar o poder dos países da Europa e dos Estados Unidos. Então, tinha que parar esse processo. E a ditadura na América Latina foi exatamente, na minha visão, esse processo de paralisação no que estava crescendo. E a ditadura atrasou esse país até hoje. Você concorda com essa visão? Olha, novamente você coloca questões bastante amplas, eu concordo com ele, vale a pena discutir cada um deles. Por exemplo, esse problema
sei lá, a repressão ao salário, a opressão salarial. Chegou um momento da ditadura, no fim do governo Geisel, começo do Figueiredo, em que esses generais de plantão na presidência, o salário mínimo não correspondia sequer a $80, coisa que era mais do que o dobro no governo anterior, nos governos democráticos. E agora, voltando a um processo democratizador, de novo, nós estamos com um salário mínimo aí que está chegando a cerca de $300. O deles era tão baixo que o último dos ditadores foi o general, quero que me esqueçam, o general que gostava mais de cheiro de cavalo do que cheiro de gente, quando perguntaram a ele: e agora, presidente, o que o senhor acha do novo salário mínimo que o senhor assinou? Ele disse o quê? Se o senhor tivesse esse salário, ele respondeu: se eu vivesse do salário mínimo, eu dava um tiro na cabeça. Essa foi a resposta do general Figueiredo, general, quero que me esqueçam, que foi o último dos ditadores. Por aí você vê o que era o salário mínimo, que na época correspondia a cerca de $90. Hoje, ainda muito baixo, mas beira em torno de $300, e é muito baixo, né? Pois bem, esse é o país que nós tínhamos e que nós temos em compasso de melhoria lenta. E o resto que você falou, as lacunas, essa lacuna da cadeira simbólica aqui, que o Afonsinho veio preencher, ele sabe, ele viveu, ele lutou pelo trabalhador, por uma reforma agrária que ele conseguiu com sucesso até no estado do Rio. Vamos pedir o Afonsinho falar um pouquinho. Sobre isto, sei lá, reforma agrária. Temos um microfone. Afonsinho, qual é a tua visão disso? Aquele período anterior ao ascenso da ditadura foi um período de avanço na organização do espírito de luta e da efetivação da luta dos trabalhadores em prol de sua melhoria de condições de vida. Houve um período antes da ditadura de processo político desenvolvido no país. Processo político do atraso, correto? Um processo político do atraso, né? Sim, do atraso, tirando o atraso. Quer dizer, houve um período de avanço. Antes da ditadura. Antes da ditadura. A ditadura veio e parou com tudo. Estacionou tudo. Tudo estacionou. E prisões, violências, desaparecimentos físicos de cidadãos, tudo isso aí aconteceu na ditadura e nunca foi assumido por ela. E nem nenhuma responsabilidade ela recebeu do próprio povo. Nós vivemos um período anterior à ditadura, que foi um período de deficiência da política popular, quer dizer, do ascenso da luta política no Brasil. E depois tivemos um período da ditadura de repressão total de qualquer reivindicação. Entramos num período aí de repressão. Afonsinho, como é que você vê hoje o país? Como é que você vê hoje o país? Olha, nós vivemos num país de liberdade aparente, em que pode-se desenvolver um espírito de luta que existe no seio do povo, mas que está paralisado por falta de lideranças também. E o movimento político no Brasil perdeu muito a sua influência, a sua posição de avançar. E esta falta de liderança, você não acha que, em grande parte, foi a castração que houve pela ditadura dos jovens que prometiam liderar o processo político, econômico, científico e artístico do país? Ela castrou todo mundo. Tivemos uma repressão, um período de repressão durante a ditadura toda,
E até depois da ditadura, muita coisa aconteceu em que o povo não tinha oportunidade de reação, pelo menos uma reação efetiva. Agora, uma coisa eu acho que você concorda. Hoje, pelo menos, está abrindo a esperança diante do avanço e da possibilidade de que a gente reconquiste um verdadeiro processo democrático e de integração daqueles que estavam excluídos da economia e da própria vida política do país, não é? É verdade. Afonsinho, você com a história que tem, com os exemplos que deu, ajudando a fazer uma reforma agrária das mais brilhantes do país. Hoje, um homem que já fez seus 90 anos e continua batalhando, você é um modelo, um exemplo vivo do que os mais jovens, os jovens de hoje, devem seguir até chegar à sua idade e com a voz já delicada que você adquiriu com o tempo, né? É uma esperança que a gente vê no seu exemplo de vida, é uma esperança que a gente vê na reabertura democrática e a tentativa que o povo está fazendo para reconquistar não só para o país, mas cooperar com os países vizinhos e com o mundo num processo mais humanístico para toda a humanidade, não é? Bom, Nelson, já que eu estou colocando um lado na resistência, por exemplo, tua e do Afonsinho, tem o outro lado terrível. O Brasil, com a ditadura militar e civil, tornou-se o paraíso fiscal. As multinacionais e o banqueiro que tinham os paraísos fiscais no mundo inteiro, colocaram esse projeto na América Latina. Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai, Argentina, etc. O paraíso fiscal se tornou nessa região, que é uma região muito rica no mundo. Água, petróleo, mineral, ferro, manganês, alumínio, tudo. A floresta amazônica. Então, tudo foi colocado nessa região específica da América Latina, tornando uma ditadura militar em todos esses países. Bom, esse paraíso fiscal continuou vivo até hoje. As mudanças nessas corporações não existiram, pelo contrário, terminou a ditadura militar e o paraíso fiscal continuou vivo e mais vivo ainda depois da ditadura militar. Parece que essa região do mundo, a América Latina, é a reserva para a multinacional e fazer o que quiser, comandar o que quiser. Não revelar nunca a história de sujeira que fizeram. Que em um país que não tem a sua história revelada, não consegue ser um país. E não revelar a história pode acontecer de novo outra vez. Pior ainda. Então, a comissão, a população tem que saber a história para não acontecer de novo. E eu coloco que a ditadura hoje é na mídia. A mídia controla todos os mecanismos de comunicação para alienar a população. Alienar sob o ponto de vista cultural, científico. E a cultura do Brasil, olha, se avançou muito pouco, estacionou. Olha, eu concordo com você, mas quero deixar claro uma questão. O Brasil não é um paraíso fiscal, ele é um protetor de paraísos fiscais, até porque o sistema capitalista individualista bilionário
precisa dos paraísos fiscais, cujos nomes o povo começa a conhecer. Não é só a Suíça, você tem a Suíça, Luxemburgo, Liechtenstein, o próprio Commonwealth, a Grã-Bretanha e todo o seu... A própria Grã-Bretanha, com toda a aparente seriedade de sua majestade, eles detêm vários paraísos fiscais pelo mundo, não apenas as ilhas do Canal, lá entre a Inglaterra e a Irlanda, mas eles têm paraísos fiscais espalhados pelo mundo, e os paraísos fiscais são verdadeiros receptadores de todos os bandidos e corruptos do mundo. Aqui, por exemplo, tem representantes deles, de banqueiros internacionais, americanos, europeus, que se você tiver dinheiro roubado aí, ou sonegado, ele bota tudo lá fora sem você ter nenhum trabalho. Então, ele tem os esquemas bancários que coloca lá 2, 3, 10, 100 milhões de dólares investidos lá para você. Tudo em segredo, o seu nome jamais aparece em lugar nenhum. Daí porque parece até que o Assange tem razão. O segredo é um dos males da humanidade. Vê bem, o segredo, quando é individual, um problema seu, pessoal, não tem nada com isso, mantenha seu segredo. Você tem barriga feia, não quero ver, nem me interessa. Agora, se você tiver um segredo que afeta todo mundo, esse segredo tem que ser aberto. E quando começam a fazer sigilo de tudo, inclusive de governos inteiros de ditadura, sigilo de dinheiro, não se sabe de onde vem, e não se sabe onde está, e fazem qualquer coisa, é mau sinal. Daí porque os ladrões e governos têm interesse, e tem ladrões que não querem abertura nenhuma. E no dia em que verificarem que os paraísos fiscais são alguns dos males do mundo, da humanidade, seu, meu e de quem nos vê, quem nos ouve, a gente tem que pressionar no sentido de abrir, acabar com esse sigilo, sobretudo os paraísos fiscais, para a gente saber o que está ocorrendo com o trabalho, o dinheiro do trabalho do mundo. Modesto, eu falei que o Brasil é um paraíso fiscal. Nesse sentido. Nesse sentido, a proteção. Todos os paraísos fiscais que existem no mundo, você comentou, na Inglaterra, na Ásia e tal, mas aqui o Brasil e a América Latina foi um grande paraíso fiscal. Para os empresários? Sim, para os empresários, que o investimento aqui na América Latina era muito melhor que o paraíso fiscal na Ásia. É verdade. Então, a ditadura militar conseguiu fazer isso. O paraíso fiscal é um investimento pesado maior que o paraíso fiscal real, que estava muito mais lucro. Olha só, Afonsinho e o Modesto, começou esse negócio aqui no Brasil, você comentou que teve um livro que foi proibido. E o caso mais significativo disso foi o caso Zari, do Daniel Ludwig, que você conseguiu fazer o livro. Eu estou convidando você, semana que vem, para comentar o caso Zari, que era no Amazonas, uma grande indústria de arroz, polpa de madeira, uma área maior que Sergipe. Imagina, uma área maior que o estado do Brasil, que é a Holanda. Uma roubalheira total. O Daniel do Ludwig é o maior rico do mundo. E comprou tudo, pegou tudo. Então, era melhor fazer isso aqui no Brasil, com a ditadura militar, que investir no paraíso fiscal. Aí você tem razão. Eu conheço bem esse tema, até porque quando começamos a vislumbrar esse esquema, nós propusemos até que se abrisse uma
uma comissão Mas do vamos projeto. deixar isso para a Tá bem, semana que vem. Vamos, Mas é um assunto importante mesmo. Afonsinho Modelo, você concorda que o Brasil ela é melhor que o paraíso fiscal real na Ásia, na Europa? Para o empresário, Sim. para o empresariado então, era. tinha que pagar a polícia, o DOPS, o militar para fazer tudo isso e for barato. O lucro foi enorme até hoje. Olha, Afonso, você concorda com isso? Estou de acordo. Afonsinho, você que foi tão vítima disso aí, eu fiquei muito impressionado de saber de que até os assassinos e torturadores tinham condição de ficar ricos através dos empresários que eram donos do país. E inclusive, quando você fala em meios de comunicação, é claro, meio de comunicação grande e importante, é muito importante para o empresariado que domina o país. Queria lembrar o falecido e grande líder Leonel Brizola, quando ele falava em pesas internacionais. Pesa internacional é isso, é o investidor multinacional investir no Brasil, que é menor que o paraíso fiscal, pesa internacional. O Brizola falava nisso. A pessoa não conseguia entender isso claramente. Então, qualquer investidor multinacional aplicando no Brasil com a ditadura militar tinha muito mais lucro que qualquer outro lugar do mundo. A pesa internacional era enorme até hoje no Brasil. Tem razão nesse sentido, era melhor do que um paraíso fiscal. Muito Para menor. homens como Ludwig, tem que conhecer o projeto dele para se ter o clareza. Brasil se tornou um grande paraíso fiscal, sim, na época da ditadura, e até hoje a pesa é enorme em cultura, educação, saúde, habitação, justiça, democracia, etc. E vai continuar essa pesa, uma pesa de 100 anos, um século. Nós vamos assistir isso, mas vamos conseguir recuperar lentamente com o tempo, ou rapidamente com o tempo. Olha, e você sabe que eles conseguiram, nessa época, vincular esse paraíso do Ludwig ao maior paraíso fiscal, que é a Suíça, né? Então, subordinando a uma pesquisa na Suíça. Eu tive que ir à Suíça, você vai ver. Vou lhe contar. Vamos terminar o Pulando a Seco, dar uma palavra para o Afonsinho. Companheiro, eu fui convidado para vir aqui, mas não estava por dentro inteiramente do motivo da reunião. Nem eu. É tudo sem censura. A sua presença é tão simbólica, quem conhece você Tão só de real. olhar, é tão simbólica e você realmente aqui representa uma coisa tão boa para os jovens que não te conhecem não, mas quem te conhece vê que você é o símbolo de uma luta tão concreta e bonita que só de te olhar a gente fica... Você é o símbolo da resistência à ditadura militar. Realmente nós participamos ativamente da luta contra a ditadura, não só politicamente, mas também materialmente. Nós estivemos concretamente na luta contra a ditadura. Posso contar uma coisa do Não, Afonso? está terminando o programa. Então, fica para outro dia. Vamos convidar mais uma vez o Afonsinho semana que vem, caso que você vai contar a questão do Zari e paraíso fiscal. Mais uma vez, vamos terminar o programa pulando a cerca. Pular cerca não é sacanagem. Pular cerca é avançar, subverter, transformar. 1, 2, 3, Pulando a cerca com vocês. Mais uma vez, valeu! Valeu!